bom dia, um ótimo sábado, um excelente final de semana para todo mundo. Vamos com as primeiras notícias do Fluminense. E que final de semana! Amanhã é dia de Fla-Flu, é dia de final do Campeonato Carioca, grande final, jogo único, formato diferente das últimas temporadas. A ansiedade já está lá em cima, dia importante no CT Carlos Castilho. Afinal de contas, o técnico Luiz Ubeldia vai comandar a última atividade e definir finalmente esse time titular que vai buscar mais um título estadual para a gente. E vamos buscar, claro, ao longo do dia, essas e outras informações do Flu já no esquenta para essa grande final. E vamos falar muito, mas muito aqui sobre uma questão financeira importante, uma mudança de metodologia ou uma mudança de ideia, de postura do Fluminense no mercado, que pode ter um efeito muito positivo ao longo desta temporada. E também, infelizmente, vou trazer aqui uma notícia que não é boa. Mas antes, você pode deixar aqui, por favor, se você puder se sentir à vontade, deixa aí o seu like e se inscreva aqui também no canal do Leste para você sempre ficar ligado e não perder nada do que acontece no Fluminense por aqui. Vamos lá, eu vou começar com a notícia ruim dessa vez. O jovem Matheus Reis, que começou o Campeonato Carioca ganhando oportunidades, foi bem em alguns jogos, né? A gente até elogiou. Matheus, que teve uma lesão muito grave, rompeu o LCA lá em 2024, ficou um ano fora, né? Voltou no ano passado. A gente sabe o quanto é difícil se recuperar desse tipo de lesão. Infelizmente, no treino desta semana, ele acabou sofrendo uma entorse no mesmo joelho, no joelho direito. Uma entorse que, a princípio, não vai precisar de cirurgia, mas é algo que ainda vai ser avaliado pelo departamento médico do clube, que optou inicialmente por um tratamento conservador. Isso quer dizer o quê? Exatamente que não vai necessitar de cirurgia, né? Primeiro os médicos vão avaliar a evolução ali do tratamento, fazer mais exames para detectar exatamente a gravidade, quanto tempo ele vai ter que ficar fora, mas por enquanto o que a gente conseguiu de informação, a apuração do Jornada ontem à noite, né, a equipe toda, assim que a gente recebeu essa notícia, continuou, Gabriel Amaral, a gente foi para tentar apurar e conseguimos realmente confirmar essa informação. E aí o que a gente ouviu foi exatamente isso, a lesão no mesmo joelho, preocupa evidentemente, justamente pelo histórico dele. A gente recebeu como algo mais grave, mas enfim, depois na busca por detalhes, a gente ouviu que o tratamento é conservador e tomara que realmente seja isso, tomara que ele não tenha que passar por uma nova cirurgia, o que para ele seria péssimo, seria muito ruim, né? Um jovem, na idade dele ainda, que precisa se firmar nessa transição para o profissional, se sofre mais uma lesão como essa grave, seria realmente muito, muito ruim para a carreira dele. Então, toda a sorte do mundo ao Matheus Reis, que ele possa se recuperar o quanto antes e voltar aí à convivência e aos treinamentos normalmente no CT Carlos Castilho. Imagino que para ele vai ser um baque porque o garoto estava ali no time profissional, treinando direto, né, vislumbrando quem sabe ganhar uma chance aqui ou ali. Então, enfim, que tudo dê certo, que é o mais importante, tá? Como eu disse, a gente vai acompanhar ao longo do dia, trazer as informações sobre a preparação do Fluminense para esse jogo, o que o Zubeldia está pensando, as escolhas que ele pode fazer. E claro, assim que a gente tiver alguma novidade, a gente volta com mais informações em relação a isso. Porque temos coisas aqui a falar, como sempre, é claro que temos. Eu vou colocar na tela aí para vocês esse gráfico aqui que mostra, que traz um assunto, mais uma vez à tona, um assunto que eu abordei já há 2 dias aqui no canal, sobre o fato do Fluminense se colocar como uma potência financeira no futebol brasileiro, atualmente, nessas últimas temporadas, e se ele se torna uma potência aqui, ele se torna automaticamente uma potência do continente sul-americano. E o Fluminense vem subindo aos poucos de nível. 2024 já teve muito investimento, de 23 para 24. Em 25, o clube investiu cerca de 208, 210 milhões de reais no total em contratações. E esse ano, só na primeira janela, 150 milhões de reais, mais ou menos. Então, quando a gente olha para isso aqui, a gente vê o Fluminense atrás apenas de Palmeiras, Flamengo, os mais ricos, né, hoje do país, o Botafogo, que a gente viu o que aconteceu com o John Textor, mas a gente sabe que esse modelo não se sustenta, é só ver o que está acontecendo esse ano. Né, tá aí explícito para todo mundo, mas ano passado foi um investimento bizarro, não tem como discutir.
E aí a gente olha, comparando 25 26, tiver o Palmeiras que gastou absurdamente, compra do Vitor Roque, 600 o Paulinho, 680 milhões, o Botafogo mais de 600 milhões, o Flamengo 300 milhões e vem o Fluminense depois com esses 210, mais ou menos 208 milhões. Esse ano, cadê o Botafogo? O Botafogo sai de cena e aparece o Cruzeiro como mais uma SAF emergente, botando muita grana, investindo muita grana. E aí a gente já viu o Flamengo 340, só nessa janela, tá? Palmeiras 192, Cruzeiro 174, Fluminense mais ou menos 150 e o Atlético se mantendo ali também entre os 5. Então, do ano passado para cá, até agora, a gente tem essa mudança, a saída do Botafogo com a entrada do Cruzeiro nesse top 5 aí de maiores investimentos nas janelas de transferências. 2025 é um ano inteiro, tá? 2026, evidentemente, só nessa janela. Então, foi o que eu falei. Não há hoje um clube associativo que consiga ter essa margem de investimento que o Fluminense tem. A realidade é essa, né? Todos os outros ali ou são os dois mais ricos ou são SAFs, né? Que investem, mas pode não se sustentar com o tempo, pode não acontecer com o tempo. Então isso realmente mostra uma evolução muito grande, claro, potencializada por conquistas, potencializada pela disputa da Copa do Mundo de Clubes, pela grana que entrou na questão dos direitos de transmissão, da Liga Forte União, mas isso aí foi para todo mundo, né? Tudo isso ajudou, fez o Fluminense ter fôlego para chegar lá. E a gente já está falando de 3 temporadas. 2024 não esteve entre os maiores, mas também foi muita grana. Então é uma evolução contínua, um aumento e se mostra consistente até aqui, né? Cada ano é uma realidade. Se cai em 2024, Deus me livre, imagina. Só imagina esse cenário. Meu Deus, só de pensar é uma loucura, né? Mas teve perto de acontecer. Bom, vamos lá. Só que não adianta você se colocar como uma potência milionária do país, né? Investir milhões e milhões em contratações e contratar mal. Porque aí realmente, e com toda certeza, não vai conseguir sustentar. Não vai ser possível. E a partir disso, eu creio que para muita gente, foi a melhor janela que o Fluminense já fez na história. Eu acho talvez tenha um pouco de exagero, mas foi uma janela, certamente, dentro da gestão Mário Bittencourt, na minha opinião, claro, talvez a janela mais coerente que o Fluminense faz. Por que eu estou dizendo isso? Porque é uma janela que, se a gente observar o que foi 2022, a aposta em alguns jogadores mais experientes, outros jogadores vindo de times pequenos, do mercado sul-americano. A gente tem Ares, a gente tem Germancano, jogadores muito diferentes, né? O Cano já numa fase avançada de carreira, John Ares, uma aposta tentando mesclar ali com alguns jovens que já estavam no clube, outros jogadores mais experientes, foi sendo formada a base para a campanha histórica de 2023. Em 2024, o Fluminense vai para tudo ou nada, vai para o all-in. Diretoria, Fernando Diniz. Não, vamos trazer aqui esses caras veteranos, que eles têm qualidade e comigo todo mundo joga, comigo que eu sou pica, que vai dar tudo certo. Né? E aí vem Douglas Costa, vem Renato Augusto, vem Gabriel Pires, aquela trágica janela de 2024 que quase jogou o clube para a segunda divisão. Apostando em jogadores mais veteranos que não estavam tão bem assim, mas que poderiam recuperar o seu melhor futebol. E aí o Fluminense teria mais uma vez um time estrelado e forte. Não deu. Chega o Mano Menezes e aí você tem que corrigir a rota no meio do ano e mudar totalmente o perfil de reforço ou de reforços. O Fluminense passa a trazer jogadores mais jovens, sem ainda tanta grana assim, mas o mercado no meio do ano. Aí vem Serna, vem Ignacio, vem aquela galera toda ali no meio do ano. Estão buscando o quê? Tentando rejuvenescer a equipe. Inicia-se aí uma mudança de perfil, que vai ser consolidada pelo Mano no ano de 2025, trazendo jogadores mais jovens. Aí vem Hércules, vem Canóbio, jogadores com muita saúde, jogadores para competir. Um time talvez com menos qualidade técnica, mas bem mais rejuvenescido, bem mais saudável. E se não dá para entregar muita técnica, vai entregar muita disposição.
Esse foi o lema de Mano Menezes quando ele faz parte dessa transição para 2025 e da montagem do elenco. E aí a gente teve problemas ao longo de 2025, não veio camisa 9, a gente viu um time que realmente entregava essa força, entregava essa disposição, mas faltava qualidade. Faltou qualidade, faltou olhar um pouco mais para a qualidade. E aí no mercado do meio do ano, o Fluminense já consegue contratar Lúcio Acosta, que já chega fazendo uma diferença absurda, falando principalmente ele, porque é o jogador diferente tecnicamente, né? Chega ali, o Soteldo chegou ainda durante a Copa do Mundo, mas agregou muito pouco, só ali na reta finalzinho do ano, Sente Moreno, idem, mas o Fluminense tentou, até no mercado diferente na MLS, buscar um pouco mais de qualidade. E aí agora esse ano, o que acontece? A gente não traz aqueles jogadores experientes, tchau para isso, né? Mais velhos, precisam se recuperar. A aposta em jovens desconhecidos do mercado sul-americano, que é sempre bom ter uma ou duas. O Fluminense foi lá, buscou Lescano e Lavega, os dois não deram certo aqui, por N motivos. Então o Fluminense não buscou esses jogadores do mercado, não foi atrás só de também disposição, de força. O que o Fluminense buscou nessa janela? Primeiro, jogadores com qualidade técnica e, em tese, pelo menos, no auge da idade, no auge físico de um jogador de futebol. Não significa que vai estar, mas em tese eles estão nesse momento. Você vai pegar o James, que é um zagueiro, jovem ainda, 25 anos. É uma aposta, mas é uma aposta aqui no nosso mercado, que disputou um Campeonato Brasileiro em excelente nível por uma equipe, pela grande surpresa do futebol do ano passado. O Arana tem 28 anos, um lateral que frequentou a seleção brasileira, um dos melhores do país nas últimas temporadas. Né? Não chega na sua melhor fase, não chega, mas o cara tem 28 anos ainda. Supostamente ele está ali ainda, nesse auge. Né? A gente vai para o Savarino, 29 anos, boa idade também, veio de uma temporada espetacular, 24, depois 25 não foi boa, mas é um cara ainda jovem com muita qualidade técnica. Né? Ou seja, você não está trazendo um veterano, você talvez vai perder assim, em força, não é um jogador de força, mas é um jogador que te entrega uma qualidade a mais dentro do grupo. Então você melhora, sobe o nível técnico do grupo. O Castillo, 27 anos, jogador que está amadurecendo, está evoluindo, mas que já tem uma base, já tem um número. Ele já tem número para apresentar, já decidiu o campeonato. Né? A gente vai para o Midjan, jogador já consolidado no futebol uruguaio, futebol colombiano, pode ser convocado para a seleção colombiana, muito jovem ainda, né? na sua plenitude física. Só o Alisson que realmente foge um pouco isso, apesar de, não dá para dizer que é veterano, mas é uma idade um pouquinho mais avançada, que chega para compor elenco, e aí ele foge um pouquinho, tem qualidade, pode entregar boa dinâmica, mas foge um pouquinho o padrão desses jogadores, que é um padrão de atletas que, se tiverem realmente a cabeça no lugar, focados, são jogadores que podem atingir o auge físico e técnico pela idade. O Castillo mesmo acho que vai amadurecer e evoluir muito. Então, mais importante que você ter grana é saber gastar, é saber investir, coisa que o Fluminense pecou em muitas oportunidades, em tantos e tantos momentos. Assim como acertou, errou muitas vezes também. Então não adianta ter só grana, não adianta, vamos gastar, tem 300 milhões para gastar na janela. Tá, mas como você vai gastar? Qual o perfil dos jogadores? Quais são esses atletas? Eles vão chegar realmente para acrescentar o grupo? Então esse perfil traçado para essa janela me parece coerente e talvez o mais coerente que eu vi até dentro dessa gestão, e por isso eu acredito que com a base que a gente já tem, pode dar muito certo. Tomara que o campo confirme essa minha teoria e a boa expectativa que eu estou vendo da torcida de uma forma geral. Cara, uma notícia que me pegou de surpresa ontem, a gente está acompanhando aí o escândalo do Banco Master, Daniel Vorcaro, algumas mensagens bem interessantes de WhatsApp que estão sendo vazadas por aí, mas parece que isso pode respingar no futebol. Ontem o Rodrigo Capello publicou aí essa reportagem afirmando que o deputado Pedro Ayara, de Minas Gerais, requereu à comissão e ao ministro da Fazenda que apurem a relação entre Vorcaro e a FFU, que é a antiga LFU,
da qual o Fluminense faz parte, Liga Forte União, que agora é Futebol Forte União. O banqueiro é um dos investidores dos parceiros do bloco de clubes por meio de fundos suspeitos. E aí está na newsletter, não consegui acessar, mas tem essa matéria do Poder 360, esclarecendo um pouco mais essa situação e esse fundo que supostamente investiu no Futebol Forte União. Um dos fundos que o deputado pede que seja investigado é o Astralo 95, que é mencionado em apurações relacionadas ao Banco Master. Supostamente, o Vorcaro teria investido cerca de 30 milhões de reais através deste fundo, isso no Futebol Forte União. E aí diz a reportagem que apesar da aplicação na FFU não estar diretamente relacionada às investigações conduzidas pela Polícia Federal e pelo Banco Central, os valores deverão ser liquidados para o pagamento dos credores do Banco Master. O Poder 360 tentou entrar em contato com os investidores da Sports Media, que são os responsáveis pela estrutura financeira que investe na exploração comercial dos direitos do bloco, mas eles não responderam aos contatos. Me parece que é algo que não vai escalar tanto não, tá? A ponto de impactar o bloco, o Futebol Forte União e, consequentemente, o Fluminense. Não me parece que é algo que vai render o suficiente para gerar uma crise ali. Mas, como tudo que está acontecendo, e o Brasil está de cabeça para baixo com esse escândalo, é sempre bom a gente ficar esperto, atento a toda e qualquer movimentação, principalmente no nosso caso, né? A gente está falando de futebol, está falando de Fluminense aqui, quando envolve a gente, beleza? Deixe seu like, se inscreva no canal, seu comentário, como sempre, a gente vai ficando por aqui e ao longo do dia, você está ligado, eu volto com mais notícias. Tamo junto.